Bem-vindo a mais um episódio do Conexão Global. Hoje estou recebendo Paulo Paternes, que é o pioneiro aqui em Orlando em divulgação para brasileiros, para serviços. E o que sempre me chamou muita atenção no Paulo, e eu já tive a oportunidade de dar entrevista para ele, é que ele sempre primou muito por oferecer, falar a verdade, oferecer prestadores de serviços sérios, oferecer verdade e coisa para quem, digamos, não cometa erros. É muito comum, quando as pessoas vêm para os Estados Unidos, serem alertados de cuidado com o brasileiro. E brasileiro tem golpista aqui nos Estados Unidos, mas tem de todas as nacionalidades, não é só brasileiro. Mas tem muita gente séria e tem gente que faz um bom trabalho. E o Paulo vai contar a história dele, mas há muito tempo que ele divulga gente séria, histórias de vida interessantes. Diria que é o principal canal, ou pelo menos o canal pioneiro, não sei se é o maior ou menor, mas é o canal pioneiro em divulgar oportunidades para brasileiros nos Estados Unidos. Paulo, muito obrigado pela sua presença, por nos conceder seu tempo. Eu te chamei porque normalmente você que está entrevistando as pessoas. E eu quero hoje que as pessoas conheçam um pouco mais do Paulo, além dos entrevistados do Paulo. Porque eu sei, tenho a oportunidade, já tive várias vezes a oportunidade, te considero um amigo. Eu sei que o Paulo tem uma história de vida muito interessante e quem assiste o meu canal está cansado de ouvir que eu amo biografias e acho que qualquer pessoa tem sempre muito para ensinar. Então eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história de vida. Tá legal. Obrigado, Ariel. Tudo bem? Gente, olha que interessante. Tem 10 anos que eu faço podcast e sempre que eu estou deste lado, como sendo um entrevistado, eu fico extremamente nervoso, porque eu não falo muito de mim, né? Então vai ser bem legal. Então vamos lá. Meu nome é Paulo Paternes, eu sou de São Paulo. Cheguei aqui nos Estados Unidos em 1998. Eu era aquele filho que não ia dar em nada. Aos 20, eu servi o exército no Brasil. Fiquei dos 18 ao 21. Fiz curso de CFC, que é curso de formação a cabo. Com 21 anos, não sabia muito o que fazer. Sempre fui trabalhador, né? Mas não sabia muito o que fazer. Tinha um amigo japonês que tinha uma oficina, que ele tinha vindo do Japão, comprado uma casa. E eu venho de família classe média baixa. Meu pai é aqueles italiano que deu certo no Brasil, em mercadinho, padaria, aquela coisinha de bairro, bar, essas coisinhas de bairro. E aí eu falei, vou pro Japão. Só que eu não como nada, eu tenho paladar infantil, sou chato pra comer. E esse Dico, que é o nome do japonês, ele falou assim pra mim, que Japão, Paulinho? Vai pros Estados Unidos. Eu falei assim, mas Estados Unidos, onde é? Ele falou, um Brasil melhorado. 1998, entrei eu já tinha internet, eu gostava, sempre gostei de tecnologia. Entrei numa sala de bate-papo, né, porque é uma chat da universoonline.com.br, brasileiros no exterior. Porque, como a internet estava nova, não era muito nichado. E aí eu entrei numa sala de bate-papo, onde eu fiz amizade com várias pessoas, e uma dessas pessoas, o nome dele é Clapper, e ele morava em Danbury, Connecticut. E a internet começando, eu sempre gostei de tecnologia, eu fiz amizade com ele e eu invadi a máquina dele, de São Paulo, para Danbury, Connecticut. Eu falava, Clapper, olha o teu CD-ROM. Muitos de vocês nem sabem o que é CD-ROM, né? Lembra da época do CD? Eu abria o CD dele, fechava o CD, trocava a internet de uma página para outra, e esse cara se apaixonou e falou, caramba, vem para cá, Paulo. E ele que me convidou. E eu era muito magrinho, assim, bem, embora tenha ficado no exército, eu era bem magrelinho, jovem. Eu falei, poxa, imagina se eu vou para esse lugar aí, e esse cara é um viadão, e vai querer me pegar. Eu falei, tô ferrado. Aí eu lembro que eu perguntei pra ele, Ariel, eu falei assim, ô Clapper, tu não é viadão não, nada contra, mas não é minha pegada. Ele falou, não são. Ele falou, não são, tô com meu pai, com a minha mãe, fazendo uma longa história curta. Conversei com os pais dele, vi que era verdade, falei com a minha mãe, que Estados Unidos o quê, menino? Vai arrumar outro emprego, que eu tinha acabado de sair do exército. E aí eu fui sozinho, tirei o visto de turista, $1.200, 800 era emprestado, que eu cheguei, tive que devolver no outro dia. E cheguei aqui com 21 anos, $1.800, cheguei no outro dia, devolvi 800, né? Mandei de volta para o Brasil. Comecei meu primeiro trabalho limpando banco de dinheiro, chamava First Union. Nem sei se existe ainda First Union em Connecticut. Nós tínhamos a chave e o código. Olha que loucura, gente. O menino acabou de chegar como turista,
com a chave e o código entrar no banco. A gente chegava às 5 horas da tarde, o banco fechava às 4, e aí tirava saquinho de lixo, trocava, passava o aspirador, limpava o banheiro e os vidros, e era isso. A gente fazia 4 bancos por dia. Esse foi meu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos. Fiquei em Canérica 4 anos, 3 anos e meio. E eu sempre gostei de namorar, eu gostava muito de namorar, nunca fui de beber, droga, essas coisas, não era a minha pegada. E você sozinho, aqui nesse país, e você trabalhando, eu sempre fui carismático, sempre ganhei bem, sempre trabalhei. E eu me vi com uma turminha que não era das melhores. Durante 3 anos e meio, durante 3 anos e meio em Caneca, morei na rua. Olha que loucura. E minha mãe nunca soube disso. Minha irmã sabia todos os passos que eu dava, mas eu não queria preocupar a minha mãe. E morei na rua algumas vezes, até que eu falei, isso não é pra mim. Mas por questão de grana. Não, porque eu não pagava conta. Tipo assim, eu sempre trabalhei e ganhei bem. Só que eu gostava de namorar, bagunçava no final de semana. Chegava na hora de pagar, aqui assim, ó, você não pagou aluguel, você vai pra rua no outro dia, praticamente. E eu morava com meus amigos, alugava quarto, eles me davam bastante chance, mas eu irresponsável, né? Eu não tô culpando os Estados Unidos e eu também não sou vítima. São consequências das nossas ações quando a gente não tem responsabilidade. Bem simples assim. Morei na rua, daí eu falei, sabe uma coisa? Estados Unidos não é pra mim. E tem o tio Tonho foi um mineiro que falou assim, eu vou te ensinar a virar homem aqui nesse lugar. E nesse momento que eu estava... Ele já morava aqui? Ele morava já aqui há muito tempo. Já fazia bastante tempo que ele morava aqui. E ele falou assim... Eu estava procurando emprego, que eu estava na rua. Ele não sabia que eu estava na rua, que ele era tio de um amigo meu. O meu amigo Ricardo falou... Meu tio tá precisando de alguém para trabalhar na construção. E eu detesto. Cara, eu não nasci para ser peãozão. Não nasci. Tanto é que eu nunca fui. E toda vez que eu trabalhei, eu sempre quis ser o ajudante. Nunca quis ser o profissional, porque eu sabia que não era uma coisa... Tipo assim, eu fui aprender a trocar lâmpada, essas coisas aqui nos Estados Unidos, porque não leva jeito, não é frescura, você não leva jeito pra coisa, não adianta. E ele falou assim pra mim, a gente morava em Connecticut, eu trabalhava em Nova York, e ele falou assim pra mim, Ariel, bom, 6 horas da manhã eu tô saindo, se você não estiver aqui, já não trabalha mais comigo. Assim, bem o grão mesmo, de Patinga, Minas Gerais. Eu não tinha onde dormir, eu parei meu carro na frente da casa dele, era meia-noite, dormi ali, ele acorda 4 horas da manhã, coloca a cara na janela, falou, opa, esse é dos bons. Porque 4 horas da manhã o cara já tá me esperando. Né? Que ele não sabia que eu não tinha aonde dormir, que eu tava dormindo no carro. E quando eu falei na rua, gente, não na rua como mendigo, mas no carro sem uma casa. Isso que eu quis dizer. E aí, daí eu comecei a trabalhar com ele, fiquei trabalhando com ele bastante tempo, até o dia, veio 11 de setembro, onde teve o atentado terrorista. E ali eu já não estava muito feliz, falei, vou embora. Daí o tio Tonho falou pra mim, vai pra Flórida. Eu falei, tio Tonho. Ele falou, Paulinho, cara, na Flórida é um Brasil melhorado, é calor, é bonito, é diferente daqui de Canérica, de Danbury. Aí eu falei, tá. E eu fui. Foi quando eu vim pra Flórida, que foi em outubro de 2001, que foi o atentado terrorista. Isso, outubro de 2001. Eu vim pra Flórida e tem uma história, já contei algumas vezes, eu vou contar aqui bem interessante. Setembro, né? Setembro foi atentado terrorista, eu vim em outubro. Ok. Né? E eu vim, é bem interessante, eu vou tentar resumir porque eu falo pra caramba, desculpa, Ariel. É que são histórias que nós imigrantes passamos, que hoje quem me vê não faz ideia do que eu já passei aqui nesse país. E tudo que eu passei de bom e de ruim foi por culpa minha. As coisas boas foi por culpa minha, mérito meu, e as coisas ruins também foi por consequência das coisas que eu fiz. Né? Então a gente tem que assumir a responsabilidade da nossa vida e das coisas que a gente faz. Então, qualquer história que eu contar não é vitimismo, é história. Aí eu peguei a 95, que vem lá de Canérica até aqui pra Flórida, passando por Nova York, tem esses barris. Sabe esses barril laranja que a gente vê na construção? Sim, Você tá dirigindo, tem uns tipo barrilzão. cones grandões, isso, né? uns barrilzão cor de laranja. Você sabe o que significa? Como assim? O que significa aquele barril? Não. Também não sabia. Significa que você tem que estar 10 milhas abaixo, pelo menos em Nova York, 10 milhas abaixo do que o limite de velocidade. Ok. Eu tinha um carrinho cor-de-rosa, eu descendo, era um Saturno, não sei se você lembra, nem sei se existe mais Saturno aqui, Saturn, falava. Passando, vindo a milhão, passei. Daqui a pouco, atrás de mim, polícia. Eu estacionei, eu achei muito legal, que eu nunca tinha sido parado por um policial, eu achei legal, eu já estava ilegal,
porque eu estava com visto de turista, lembra? Passou dos 6 meses com visto de turista, você passa a ficar sem status legal, que é a mesma coisa. E já estava legal, mas eu tinha carteira de motorista de Nova York, porque naquela época podia ter. E olha que interessante, só para vocês entenderem, vocês que não conhecem os Estados Unidos, como as coisas funcionam para o imigrante. A minha carteira de motorista, eu paguei $500 nela. E não é que eu paguei, que eu comprei no DMV, no Detran, não foi isso. Eu paguei para um português $500 lá em Canérica, que ele punha um monte de gente numa van, levava a gente até Nova York, aí todo mundo ia lá, fazia o teste, fazia tudo, e você voltava para Canérica com a carteira de Nova York, porque Canérica não podia tirar a carteira de motorista na época que eu morava. Mas espera aí, Paulo, como assim? Para você entender, para você tirar uma carteira de motorista, você precisa ter residência naquele estado. Então, por exemplo, nós que moramos na Flórida, por lei, temos que ter a carteira de motorista da Flórida. Mas em Canérica não podia, então esses portugueses tinham um esquema, e na época, antes do atentado terrorista, você podia ter um P.O. Box, que é uma caixa postal. Então na minha carteira de motorista era caixa postal, blá, 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 Nova York. New York, New York. Hoje já não pode mais, hoje precisa ter um endereço, na época podia caixa postal. Então voltando pro carro, a polícia me parou, então eu sabia, eu tinha documento do carro, tinha seguro do carro e tinha o registro do carro, que são 3 coisas que os policiais pedem para você quando eles te param aqui. E é bem legal, eles param você, eles colocam a mão deles no carro, toda vez, se você presta atenção, quando o policial te para na rua, ele coloca a mão dele no carro, que é para deixar as impressões digitais no carro, caso você venha fugir. Aí ele vai até a janela, é bem diferente do Brasil. Ele vai até a janela e fala assim, você sabe, ou ele fala boa noite, bom dia, o que seja. Ele primeiro pede seu documento e fala, você sabe por que eu te parei? Geralmente a gente sabe, ou você fala sim ou não. Eu não falava inglês naquela época, mesmo morando 3 anos e meio, porque a comunidade brasileira em Denver é gigante na época. Nós éramos os 50 mil brasileiros numa cidade de 100 mil habitantes. Hoje tem mais de 100 mil brasileiros em Denver, para vocês terem uma ideia. É uma coisa... Eu tô falando de 98 que eu cheguei, aí estamos em 2001, outubro de 2001. O policial parou, eu já sabia tudo na minha cabeça. Eu achando o máximo, igual filme. Tem aquele policial bonito, grandão, diferente do Brasil que os policiais são baixinhos, aqui os policiais são bonitos, grandão, tipo um ator de filme. Chegou na minha janela, eu falei, já sei, é seguro, carteira de motorista e documento do carro, o registro do carro. Pum, já tirei. Falei, tá bom. Aí ele fez uma pergunta. Ele perguntou, porque tudo eu sabia que eu tinha. Aí ele perguntou, você tem armas, explosivo, algum tipo de arma, alguma coisa assim que ele perguntou. Eu lembro que eu não falava inglês. Eu pensei que ele tinha falado, você tem macaco, triângulo. Por quê? Eu nunca imaginei que ele poderia fazer essa pergunta para mim. Mas você lembra, nós tínhamos acabado de passar por 11 de setembro. Então os policiais estavam com os nervos na flor da pele. Eu falei, yes, sir. Tipo, sim, senhor. Aí ele falou assim, why? Aí eu falei, mineiro, porque tinha muito mineiro em Canérica. Mineiro nasce falando inglês. Why significa por quê. Na hora eu pensei bem rapidinho que a gente tinha essa brincadeira que mineiro nasce falando inglês. Fala, why? Daí eu falei, por quê? Daí eu lembrei, minha segurança, em inglês. My safety. Ainda eu falei assim, my safety. Mas minha segurança, não armas, essas coisas. O triângulo, a chave de roda, macaco, aquela coisa toda, os equipamentos de segurança do carro. Aí ele pediu com meus documentos na mão, ele abriu a minha porta, pediu para eu sair, até então, nunca tinha sido parado, tô achando que é normal. Eu saio, ele abre a porta de trás do carro dele, ele bateu assim no meu cinto, como chama? Nessa Cintura. parte? Cintura, obrigado. Na minha cintura, e viu que eu não tinha arma, nada. Me colocou na porta de trás do carro dele, fechou e falou alguma coisa que eu entendi que eu não estava sendo preso, porque eu não estava algemado. E eu olho lá atrás e falei, puta que legal, tô no carro de polícia. Eu achando isso muito legal, com 24 anos, 24 para 25, 24 anos eu tava. Não, eu tinha feito 25 já, porque eu faço aniversário em setembro. E isso foi em outubro. E eu falei, putz, que legal. Daqui a pouco veio outra viatura. Veio umas 6, 7 viaturas, veio cachorro. E todo mundo que passava olhava pra mim, assim, dentro do carro, e eu fazia tipo assim, felizão, lá dentro do carro de polícia. E aí eles vieram, falaram alguma coisa pra mim, eu não entendi, eu falei yes,
Porque quando você não entende, você fala yes e sorri, né? É o que você faz quando você não fala inglês aqui. A pessoa fala, você é um estúpido. Você fala, sim, né? E sorri pra pessoa. E eles abriram o meu carro e começaram a mexer, a tirar as coisas de dentro. Eu tava com a mudança, eu tava mudando de Canérica pra... Então eu tinha uma geladeirinha, tinha meus álbuns de fotografia, minhas roupas, tudo lá atrás. E eles começaram a tirar as coisas, colocar no chão. E aquilo foi me irritando. Uma coisa que passou que era legal, e eu ali dentro do carro da polícia, olhando com a luzona, isso à noite, com a luz, um monte de carro com coisa azul assim, e eu lá assistindo. Aí eu falei, putz, esses caras já estão... Ah, eu falei, devem estar procurando droga. Aí eu falei, putz, estão procurando droga, que doido, igual filme. Né? Eu bem assim, emocionado, feliz e triste, porque minha roupa estava no chão. E cachorro andando nas minhas coisas. Aí passou um mó tempo, eles olharam tudo. E não pegaram meu macaco, minha chave de roda, não mexeram nisso. E não tinha arma. Aí eles vieram, abriram a porta, tipo, me segurando, e lá. Eu falei, putz, esses caras estão procurando a chave de roda, porque eu tô vendo minhas coisas no chão, e eles nem abriram o velcro do lado do carro atrás, onde tem a chave de roda, o macaco e o triângulo, que era meu, era tudo organizadinho. Lá, eu falei, ali, velho, falando em português, tá aqui, ó. Aí eles punham a minha mão pra trás, assim. Aí, até que o cara foi, abriu, tirou, colocou no chão o macaco, a chave de roda e um saquinho com triângulo, que é fechadinho, bonitinho assim no chão. E falava pra mim alguma coisa em inglês que eu não entendia. Aí eu falei, aqui, ó! Caramba, aí eu já virei. Aí eu fiquei bravo. Eu falei, tá aqui no chão, precisava tirar todas as minhas coisas, cachorro pisando. Eu falei em português. Cachorro pisando aqui nas minhas roupas, um monte de coisa. É isso que vocês estão procurando, por que não me pediu? E eles vendo o que eu tava falando. Daí um cara, que eu acho que depois disso, acho que Deus deve ter dado muita risada ali. Aí um cara falou assim pra mim, pistola, bum, bum, pistola. Eu falei, no bumbum, no pistola. Daí um olhou pra cara do outro e falou, no bumbum, junto assim, ó. Falei, no bumbum, no pistola. Aí me colocaram de volta dentro da viatura. Falaram alguma coisa entre eles. Cada um foi entrando no teu carro e foi indo. Minhas coisas todas no chão. E ficou só eu e o cara que me parou. O cara que me parou veio no meu carro, abriu a porta, me devolveu os documentos e apontou para minhas coisas. Eu acho que ele falou, vai, pega tuas coisas antes que eu vá embora. Eu falei, you, wait, light. Eu fazia light, porque eu tava à noite no meio da estrada. Ele falou alguma coisa e eu, pé da vida ali, peguei todas as minhas coisas, coloquei no carro e vim para Flórida. Então isso é uma coisa bem importante. Quando você muda para os Estados Unidos e você não fala o inglês, ou você não foi estudar, e não é nem eu mudar e falar, eu fiquei 3 anos e meio, poxa vida, eu devia ter procurado uma escola, devia ter tentado aprender, me esforçado, já que eu resolvi vir para esse país. O país fala inglês, embora a língua nativa não seja o inglês, os Estados Unidos não tem língua nativa. Tu fala, qual que é a língua dos Estados Unidos? A gente assume, a gente acha que é o inglês. Mas na lei não fala qualquer porque não tem uma língua nativa. Mas a facilidade do espanhol é tão grande para nós brasileiros, que a gente fala que o espanhol é um português errado, que é muito parecido, a gente acaba não aprendendo inglês, a gente fica na zona de conforto. Quando a gente vem em uma cidade como Orlando hoje, né, Denver e Canérica, que eu morei, que tem muitos brasileiros. E foi assim que eu cheguei na Flórida. E cheguei na Flórida, falei, não quero mais saber de... E o que você começou a fazer aqui na Flórida? Aí cheguei na Flórida e falei, não quero saber de brasileiro. Eu saí de Canérica, porque eu tava tendo problema, eu tava bagunçando muito essas coisas, não quero saber de brasileiro. Mas como que eu vou ficar no meio dos americanos se eu não falo inglês? Hispano é pior que a gente, porque pode falar o que for dos brasileiros. Os brasileiros são mais unidos, embora muitos falam que não são. A maioria dos brasileiros são do bem, são gente boa, a maioria são honestos. É bem diferente do que as pessoas falam. O problema que eu vejo, Ariel, na nossa cultura é que nós gostamos mais de falar o errado. Por exemplo, se eu faço uma coisa boa, se o teu canal Conexão Global é bacana, ninguém compartilha. Agora, se a gente começar a falar mal das pessoas, esse vídeo bomba. Esse é um problema da nossa cultura. A gente faz mais propaganda do nosso ruim do que do nosso bom. Então, se eu sou uma pessoa bacana e eu fiz uma coisa errada, ninguém vai falar que o Paulo é uma pessoa bacana. Vai falar, o Paulo é filha da mãe, olha o que ele fez. Então, resumindo, a maioria dos brasileiros são bons aqui nos Estados Unidos.
Automaticamente entrei numa comunidade, fui morar aqui em Metro Oeste, e só com brasileiros estudantes. E eu. Aí cheguei aqui, falei, não quero saber mais de brasileiro, só vou morar com eles, preciso melhorar meu inglês, essas coisas. Arrumei um trabalho na Universal Studios. Aí você vai falar, como que você arrumou um trabalho? Tem muitas coisas que a gente não pode falar por vídeo, quando você chegar aqui nos Estados Unidos você vai aprender. Então eu falo, hoje tem 15 milhões de documentados aqui nos Estados Unidos, são brasileiros, indocumentados de modo geral. Todos eles trabalham, estudam, vão para o hospital, vão para o médico, têm filhos e têm uma vida normal. Então, tem jeito. Trabalhei na Universal Studios e foi quando eu conheci City Walk. O que é o City Walk? Na minha época, eu não sei como que é hoje, vários clubes noturnos, clube que fala, danceterias noturnas, aonde pro residente você pagava $100 por ano e você podia ir todos os dias da semana. Vai, Paulo, 25 anos, solteiro, que gostava de namorar, lembra que eu falei lá atrás? Meu problema era namorar, sempre gostei de namorar. Aí agora eu tô num lugar cheio de luz, bonito, e que poderia namorar com mulheres do mundo inteiro, porque que são as turistas. Aí me peguei de novo nesse mesmo caminho que não leva a nada, porque é um caminho muito fútil, muito vazio. Você vai ali, namora, gasta seu dinheiro e você continua sem nada na vida. Falei, não quero saber de brasileiro, eu não vou fazer amizade com brasileiro, fiz amizade com um porto-riquenho, o Hector, que apresentou para mim Disney Springs, que na época se chamava Downtown Disney Pleasure Island, que é a Ilha do Prazer. Um monte de clube noturno da Disney, onde Disney Springs hoje, que você pagava $100 por ano e você tinha acesso a todos esses clubes. E lá vai eu, de novo. Agora eu tenho City Walk, Disney Springs e namorada... Só à noite. Hã? Só à noite. À noite, de dia eu trabalhava. Sempre fui trabalhador, sempre ganhei bem. Eu trabalhava no Universal Studios, de uma barraquinha de vender umas bolinhas, que você jogava as bolinhas e pegava. Eu sempre simpático, com o meu inglês quebrado até então. E numa dessas noites, eu sempre falei, eu não vou casar, não vou namorar menina de balada. E eu lembro, eu todo errado, querendo achar uma menininha certinha. Que depois eu vou até dar uma dica sobre isso pra vocês, que são solteiros, homens e mulheres. Aí, numa dessas noitadas, eu tô andando com o Hector e eu vejo uma loira com cabelão aqui, dos olhos claros, branquinha, novinha, com uma calça azul, com um leão não, um tigre na calça, assim, estampado. Falei, Hector, vamos ali, porque o Hector me ajudava no chaveco em inglês, que eu não desenrolava muito. E nós andando ali, indo pra chegar perto dessa mulher, ele olha, falou, o nome dela é Heather. O que essa menina tá fazendo aqui? Ela é toda certinha, de igreja. Eu faço faculdade com ela, o Hector falou pra mim. Então eu falei, beleza, de igreja, eu sempre gostei de menina direita. Olha que interessante. Tanto é que em Denver, eu gostava de arrumar as namoradas na igreja. Eu sempre gostei de menina direita, nunca gostei dessas meninas loucona. E pra namorar menina de... Olha como eu era, gente, eu tenho vergonha. O que eu vou falar agora é vergonhoso, não é pra ter orgulho, mas eu vou contar, já que tô aqui pra contar. Pra namorar menina de igreja, você tem que ser da igreja. Pro pai liberar, pro pai não encher o saco, você tem que ser da igreja. Eu falava, o que precisava ser pra ser da igreja? Ah, você tem que batizar. Eu falei, como que é batizar? Eu lembro a minha primeira vez, depois eu fiquei um expert em batizar. Como que é batizar? Batizar, você vai lá, fala que acredita, né, no ensinamento da igreja, uma vez por mês junto um monte de gente, vai lá, te molha, dá um banho, batiza e você já fica dentro da igreja, faz uma festa, aquela coisa toda. Cara, eu fui batizado em todas as igrejas que falavam português na cidade de Denver, e não tô falando isso com orgulho, mas tô falando pra vocês verem como eu era um menino sem noção, irresponsável, sem noção, e não tava pensando muito na morte da bezerra. Bom, voltando pra cá, essa loirinha, eu falei, putz, mó gata. Eu falei, vamos lá, Hector. Aí chegamos perto, ele falou, oi, Heather, tudo bem? Aqui é meu amigo Paulo, já assim, ó, americano é assim, não tem esse de agarrar, dá beijo. Né? Paulo, ele não conhecia, a primeira vez que estamos aqui em Downtown Disney, conversou com ele, ela nem, virou, não falava inglês, conversando com ele, aí ele falou, o que ela tá fazendo aqui? Como ela é da Califórnia, a família dela é da Califórnia, estavam passeando e ela
tinha levado eles ali em Downtown Disney. Por isso que ela tava quietinha no cantinho, que não é a pegada dela. Aí eu falei, puta, vou pegar essa menina agora. Falei, Ariel. Daí eu nunca tinha ido na Disney, nos parques da Disney. E ela trabalhava na Disney. E eu trabalhava na Universal Studios, eu tinha ticket extra, ela tinha ticket. Falei, vamos trocar, eu te dou um ticket da Universal, você me dá um ticket da Disney, tudo bem? Tudo bem. Aqueles telefones antigão de abrir assim. Daí eu falei assim, me dá o teu número. Não tinha WhatsApp, não tinha smartphone, não tinha nada disso. Aqueles telefones, como chama, de flip assim. Trocamos o telefone. A hora que ela me deu dela, eu liguei na hora. Brasileiro, pum, pum, pum. Tocou dela, falei, beleza. Amanhã eu te ligo e a gente combina. Liguei no outro dia. Ela atendia, ela fazia faculdade à noite, trabalhava o dia inteiro na Disney. Ela atendia, só que eu não sabia o que falar. Falava, hi, my name is Paula. E ela... Falei, putz, eu pegava os meninos que faziam, que estudavam aqui, para traduzir para mim lá na escola. Lá no apartamento que eu morava, eles traduziam, mas eles não sabiam cantar, eles não eram bons de conversa. Depois de muita encheção de saco, ela aceitou sair comigo. Falei, agora eu vou pegar essa loirinha. Vou pegar. Quando eu chego no restaurante que marquei com ela, Ariel, ela tava com mais 3 amigas. Falei, putz, não acredito. Porque eu fui na maldade até então, lembra? Meu negócio. E eu vou chegar onde eu tô hoje, gente, bem rapidinho. Porque é bem interessante essas histórias. Chegou lá, na hora veio o menu, não sabia pedir, aquela coisa toda. Fazendo uma longa história curta, elas iam, falavam comigo. Chegou a conta, eu peguei a conta e paguei de todo mundo. Não paguei feliz, mas ali na hora eu paguei, que foi o que eu aprendi, que quando você convida, você paga. E aqui nos Estados Unidos a cultura é diferente, cada um paga a sua quando você é amigo. E ela, essa menina bonitinha né, lá de Downtown Disney, ela achou legal a minha atitude. E ela falou, que bacana, né, um cara bonzinho. Pra não esticar muito, pra eu poder falar sobre outras coisas, eu casei com ela depois de 4 meses, estou casado há 22 anos com essa mulher. E ela te endireitou? Ela fala que eu sou um projeto em andamento. Ela fala que eu não estou. E aí depois que eu casei, aí eu me legalizei, que tem um processo de perdão, onde você entra com um processo de perdão. Eu fiz tudo sozinho, não usei advogado, porque eu não tinha dinheiro e ela era uma menina pobre, trabalhava na Disney, fazia faculdade, de família simples, aqui nos Estados Unidos. Nós fizemos o processo todo sozinho, demorou 4 anos para vir meu green card, porque eu errava. Eu renovei a minha autorização de trabalho por 4 anos. Né? E eu nem queria saber de green card, não era meu... Não... Lembra? Nem tinha muita noção. Nem tinha noção também, de como né? funcionava. Bem, vou chegar no canal Perguntas rapidinho. É isso que eu queria te perguntar agora. Como é que surgiu o canal Perguntas? Aí lembra que ela era de igreja bonitinha? Mormon. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Todo mundo bonitinho, arrumadinho, os meninos bonitos, as meninas bonitas, a família bonita na foto, 1 milhão de filhos. E eu, todo atrapalhado. E quando eu casei, eu falei, você pode ir na igreja, não é minha pegada, mas você vai, continua seguindo a tua vida aí. Até que eu resolvi ir, adotei minha filha primeira, que o médico falou que meu esperma era muito lento, então minha filha mais velha é adotada, como fala? As duas coisas. As duas coisas, ela é adotiva e adotada, né? E eu comecei na igreja bonitinho, e na igreja dos Mormons, todo mundo tem uma responsabilidade. E Mormon é apelido, viu, gente? A igreja de Jesus Cristo é uma igreja crente, né? E todo mundo tem uma responsabilidade. E durante 4 anos, eu fiquei responsável por todas as famílias, saberem se eles têm trabalho, se estão bem entre o casal, financeiramente, espiritualmente, tudo. E é um trabalho tipo, de eu visitar as casas e conversar, tudo isso em americano, em inglês, fui aprendendo inglês, né? Fui me aperfeiçoando. Cara, eu aprendi muito, eu amadureci muito, eu vi que as pessoas na foto, não é porque a foto é bonita, que as pessoas têm uma vida boa, que os casais se dão bem, não, foto é foto. Tirar uma foto bonita, igual hoje o Instagram, né? Instagram, você vê um monte de coisa no Instagram lindo que não é verdade, né? Tem muita gente, palestrante do lado do avião, que, cara, não tem um gato pra puxar pelo rabo. Aqui em Orlando tá uma moda agora esse negócio de palestra e vender consultoria de 10 mil, 20, 30 mil dólares. O cara ganha dinheiro fazendo isso, não que ele fez a fortuna dele, com alguma competência. Mas isso aí não é problema meu agora. Resumindo, aí eu aprendi, amadureci. O Paulo bobão, que só queria saber de namorar, virou um homem inteligente, dando conselho. Comecei a trabalhar na parte financeira da igreja.
e dava assessoria financeira para porque a igreja mormon é muito rica. Então, da mesma forma que eu me batizava para namorar, muitas pessoas até hoje batizam nos mormons para pedir coisas. Que a igreja mormon é muito rica em todas as áreas e ajuda muito as pessoas. E aí, daí na igreja que eu faço. E a igreja mormon, para vocês entenderem, é igual uma escola. Se você mora aqui, é nessa escola que você frequenta. E na igreja, se você mora aqui, esta é a igreja que você frequenta. Se você frequentar essa, você pode, mas você não vai ter responsabilidade nenhuma. Então, eu criei um sistema para a minha igreja que eu vou, que quem pedisse dinheiro, primeiro passava por mim, eu fazia uma análise financeira deles, uma triagem. Aí, com aquilo, eu não tô ali para julgar, eu tô ali para ver as condições da pessoa. Com aquilo, eu dava um reporte para um bispo, como se fosse um pastor, e o pastor decidia se vai dar dinheiro ou não, já passava, não era meu problema. E eu fiz isso por 4 anos. Quando eu fui desligado, porque diferente do que as pessoas imaginam nas igrejas mormons... Mas isso era um emprego, não era um trabalho voluntário? Não, voluntário, 100% voluntário. Okay. Na igreja mormon, todos são voluntários, inclusive os pastores. Ninguém ganha nada. 0, 100% voluntário. Então, e quando eu fui desligado disso, porque você sempre tem eles chamam de chamado. Quando você tem esse chamado, não é que você é o cara. Você sempre tem um chamado numa área da tua vida que você precisa desenvolver. Então, por exemplo, o pastor, para vocês entenderem, não é o pastor porque ele é o homem de Deus. Não, porque ele é o cara que tem que mais ferrar mesmo, é ele, que é o trabalho mais difícil, que é ele que tem mais a aprender. Então, cada um vai aprendendo dentro da sua área, falando dos mormons. E eu estou falando bem resumido para vocês entenderem. Bom, me desligaram. Quando me desligaram, eu me senti meio que vazio. Só que quando saiu o YouTube, que se eu não me engano foi 2009, 2010 que o YouTube foi lançado, eu já abri um canal de pegadinha, que eu era terrível. Minha esposa trabalhava na Disney, trabalha até hoje, minha esposa está 27 anos na Disney, eu tô com ela há 22 anos. E então a gente tem passe livre na Disney, eu falei, vou montar, lançou o YouTube, lançou um canal do Paulo Paternes que chamava Disney Pranks. Eu fazia tudo em inglês, não tinha amizade com brasileiro nenhum. Eu fazia pegadinha dentro da Disney. Minha esposa detestava por causa da igreja, os mormons são tudo, né, pessoal bacana, sério. Os que não são sérios, mas ninguém vai ficar fazendo pegadinha dentro de Disney, não faz parte da cultura. Eu era o terror da igreja, acho que eu ainda sou. E aí fiz isso, e no começo do YouTube não tinha gerente de conta, não tinha nada. E as músicas de fundo da Disney entravam no meu áudio, eu colocava no YouTube, tomei 3 strike, toma 3 strike, você deixa de ganhar dinheiro. E era um canal de muito sucesso. Desliguei o canal, deletei, fiquei bem bravo, eu era bem irritado naquela época. Aí, no meio disso tudo, fui desligado dos mormons de trabalhar com as finanças e ajudar as famílias. Eu me senti vazio. Falei pra minha esposa, vou fazer alguma coisa. Isso foi 2014. Maio de 2014. Falei pra minha esposa, eu preciso fazer outro canal. Eu trabalhava no Reunion Resort, vocês sabem onde é Reunion? Que é perto da minha casa, onde eu moro, em Champions Gate. Eu trabalhei lá por 11 anos. E é uma história bem legal. Todas as empresas eu entrei peão e saí patrão. Que eu vou ensinar vocês como fazer isso também. Aqui nos Estados Unidos, que é bem fácil. Você entrar peãozão burrão e sair chefão. E aí eu falei pra minha esposa, quero abrir um canal. Eu falava, vou abrir um canal de fazer isso. Ela falava, não. Falei, vou fazer agora eu vou fazer um em português, que ninguém me conhecia. Eu também não conhecia ninguém daqui de Orlando, lembra? Quando eu vim pra cá, eu queria aprender inglês e falar com os americanos. Falei, vou fazer um em português, que vai ser um canal de perguntas. Como eu aprendi muito durante esses 4 anos, visitando centenas de americanos, eu aprendi muito sobre o ser humano, né? Tanto é que eu amo lidar com gente. E como que chama quando você estuda as pessoas? Deu um branco no nome agora. Fala aí, escreve aí vocês aí do lado. Empatia? Comportamento humano. Okay. Amo comportamento humano. Depois eu estudei bastante sobre isso, mas na época eu não estudava nada. Falei, vou falar um canal de perguntas. Qual que era a ideia? Era um canal de ponto de vista. Vai se chamar Canal Perguntas. A pessoa me manda uma pergunta, qualquer pergunta. Eu dou a minha opinião sobre a pergunta que a pessoa mandou e peço para quem está assistindo que ouviu a minha opinião, que ouviu a pergunta, escreve nos comentários a opinião dele. Você que mandou a pergunta, me ouve,
lê os comentários e tira a sua própria conclusão. Então era um canal de ponto de vista, canal Perguntas. Só que em 2014, lembra, eu casei em 2002. Até 2014, eu só falava em português quando ia no mercadinho brasileiro uma vez por semana comprar pãozinho e carne, porque eu morava no Champions Gate, eu moro até hoje em Champions Gate. E Brasil, da minha casa até aqui, onde eu tô agora, aqui no miolinho dos brasileiros, aqui em Orlando, dá 45 minutos. Então eu vim uma vez por mês, por semana aqui, e falava com a minha mãe uma vez por semana no telefone. Era quando eu falava português. Então eu tinha um sotaque que era muito puxado para o americano, e eu falava espanhol e inglês todos os dias no trabalho, no reunion, e com a minha esposa e com meus filhos em inglês. Só que eu não sabia que eu tinha sotaque. Porque é igual o mineiro não acha que tem sotaque, o baiano não acha que tem sotaque, o paulista não acha que tem sotaque. E eu também não achava que eu tinha sotaque. E nesse canal, abri o canal, minha esposa falou, tudo bem, então você vai trabalhar de casa, não é bobeira na rua. Eu falei, não, vou ficar de casa. Aí ninguém conhecia, eu inventei as primeiras perguntas, eu falava, Ariel mandou a pergunta, blá blá blá, eu inventava a pergunta, inventava a resposta, pegava aquele link, ia no Facebook, que já tinha Facebook na época, e fazia spam. Colocava, eu fui deletado de todos os grupos, de tudo, e os caras me deletavam porque eu fazia muito spam. Eu pegava e ia copiando e colando tudo quanto é grupo, para as pessoas ir conhecendo o canal Perguntas. E assim foi. Até que um dia, eu raspava a cabeça toda sexta-feira. Minhas camisas eram todas xadrez. Se você for no canal Pergunta e ver os vídeos antigos, eu sou careca, com a camisa xadrez, calça larga, bem estilo americanão. Porque o americano, ele, em modo geral, não vou generalizar, em modo geral, não importa o que você parece, importa o que você é. Diferente da nossa cultura, importa o que você parece, não importa o que você é. Você pode ser o cara mais bandido do mundo. Se você é bonito, fala bem e tem um carrão, eu ponho um tapete vermelho pra você. Isso na cultura brasileira. Já na cultura americana, diferente, não importa se você tem um carrão ou um carrinho, se você tem uma camisa xadrez ou você é todo bombadinho, o tratamento é igual. Diferente da nossa cultura. E eu melhorei muito. A Rosana, daqui da Florida Connection, me ajudou muito. Ela falava, ai, Paulo, olha como você... A Rosana me deu várias broncas que eu me vestia mal. E o canal Perguntas, vamos lá. Desculpa, no canal Perguntas. Mas tudo faz parte do canal Perguntas. Aí um cara falou assim pra mim, ô Caraquinha, da onde que você é? 2014. Da onde você é? Eu falei, eu sou de São Paulo. E ele falava, daí ele respondeu, isso no escrito, eu sou de São Paulo também, mas você fala diferente. Aí eu lembro direitinho que em um vídeo eu falei, gente, estão falando que eu tenho sotaque, deve ser porque eu aprendi inglês, aprendi espanhol, português, eu não falo bem nenhuma, não falo bem português, não falo inglês, não falo espanhol bem, e deu o que deu. E foi quando deu boom de brasileiros vindo para os Estados Unidos, em 2014. Tinha somente eu, no YouTube, respondendo perguntas, canal Perguntas. Outro que tinha era o Carlinhos Troll, mas ele mostrava a vida dele em New Jersey, se eu não me engano. Tinha eu e o Carlinhos Troll. O Carlinhos Troll não era de falar com ninguém. E eu de responder perguntas. Começaram a me fazer perguntas sobre Estados Unidos, eu não sabia a resposta, fui procurar profissionais. Falei advogados de imigração em português em Orlando. Apareceu uns 4. Mandei e-mail para as 4, Dr. Walter Santos me responde. Eu lembro que ele me contou essa história, que você tinha convidado ele e que você tinha falado que você tinha tentado outros profissionais, que ele foi o único que respondeu e aí... Está comigo até hoje, Dr. Walter Santos, quase 10 anos. Eu acho que uns 10 anos já está comigo. Que, aliás, na minha opinião, se não o melhor, um dos melhores advogados de imigração, super sério, é uma pessoa que eu tenho o privilégio de ter amizade e gostar muito, mas, além disso... eu sei o quanto que ele é absolutamente profissional e dedicado. Tem gente que às vezes fala que reclama dele. Sim, né, muitos. Porque ele não é muito jeitinho. Direto, mas ele é muito direto, ele é muito claro e ele é muito verdadeiro. E eu, enfim... Então vamos falar de canal Perguntas. Aí o canal Perguntas começou, o Dr. Walter me aceitou me ajudar, eu gravava com ele uma vez por mês, aí as pessoas começavam a me perguntar, e eu, sobre casa, também não sabia, daí arrumei Carol Larson, e foi arrumando os patrocinadores que hoje tem as empresas, a Rosana aqui da Florida Connection, e foi todo mundo, ninguém me pagava nada até então, porque eu trabalhava no Reunion, e isso era um hobby pra mim. Até que um dia minha esposa fala assim, você precisa sair do Reunion. Eu falei, você tá louca? Cheguei no cargo máximo, acima de mim era o dono da empresa que eu trabalhava.
cargo máximo da terceira maior empresa de landscape dos Estados Unidos. Dentro do Reunion, a gente faturava muito dinheiro. A gente faturava mais de 5 milhões só em landscape. Eu fazia 1 milhão por ano em piscina, limpeza de piscina, que era a minha área primeiro, depois eu passei para landscape, e eu era o único gerente de landscape que não tinha faculdade de agronomia, se eu não me engano. E, resumindo, eu cheguei ao cargo máximo da empresa, minha esposa viu que eu já não estava mais feliz, eu tinha carro da empresa, cartão de crédito da empresa, tudo da empresa. Eu já estava assim... Ela falou, sai da empresa. Eu falei, você tá louca? Não faz sentido, Heather. Eu falei, sai da... Heather é aquela bonitinha lá atrás, né? Casado comigo. Não faz sentido. Eu tive filho, eu tive mais um monte de filho. Hoje eu tenho 4 filhos, 3 meninas e um menino. E tudo isso trabalhando no Reunion. Nunca faltei, nunca liguei doente. Extremamente ético no trabalho. Ela falou, sai. Eu falei, não vou sair. E ela fazia minhas finanças. E faz até hoje. Eu falei assim, ó, então faz o seguinte, se juntar X de dinheiro, o dia que você falar, a gente tem X no banco, eu saio. Passou uns 3 meses, ela falou, tem X no banco. Eu falei, mentira. Ela falou, tem. Aí pedi as contas, o dono não queria deixar eu sair, me ofereceu mais dinheiro, não queria deixar eu sair. Eu fiquei mais 1 mês e meio para contratar outra pessoa para eu poder treinar, porque era uma escadinha, fiquei no Reunion. Resumindo, saí, agora eu vivo de canal Perguntas. Fui do Dr. Walter, fui em todos os meus patrocinadores que não pagavam. Falei, agora eu preciso que eles me pagam. Eu não preciso que você me pague muito para eu ganhar dinheiro. Preciso que vocês me paguem para eu não custear mais, porque existe um custo daqui que o Ariel está fazendo para vocês. É custoso. É custoso. Tem um menino ali que tá cortando, tem o tempo dele, tem o meu tempo. É uma coisa que custa dinheiro fazer um podcast. E aí, eu pedi dinheiro para todo mundo falou, beleza, eu pedi pouquinho, eu lembro. Eu queria pagar as contas. E foi assim que o canal Pergunta foi. Essas pessoas do Brasil começaram a chegar nos Estados Unidos. E entrar em contato comigo. E falar assim, eu quero contar a minha história. E aí o canal Perguntas foi o primeiro canal de história de brasileiros nos Estados Unidos. E, então, para vocês entenderem, para quem não conhece, a Globo é conhecida por novela. O canal Perguntas é conhecido pela história de brasileiros. E as pessoas começaram... Só que aí, Ariel, os brasileiros se folgam, né? Aí eles chegaram pra cá, só que eles mentiam. A gente sabe que pessoalmente na imigração, aquela coisa toda, no Brasil a gente sabe. Só que os brasileiros achavam bonito isso. Contar essa história. E aí no começo eu começava a falar, olha, cuidado, não fala isso, não fala isso. Aí depois eu falei, não quero ver a televisão. Eu só falava assim, ó. E até hoje é o que eu falo. Tem alguma coisa que eu não posso falar? Perguntar? Pergunta qualquer coisa. Aí eu começava a fazer pergunta, e a galera falava, eu menti na imigração, levei um monte de papel em branco, preenchi que eu era isso e não era. E começou a falar no canal Perguntas, o canal Perguntas explodiu. De crescimento. Porque ninguém nunca tinha imaginado que alguém teria coragem de ir no canal Perguntas falar que mentiu na imigração, que tinha papel em branco, que falou que era isso e não era. E o canal Perguntas começou a bombar. E eu comecei a fazer um programa que chamava Zap Live. Quando o WhatsApp saiu, as pessoas ligavam, eu arrumei o número do WhatsApp pelo Google... Como chama? Google Voice. Você conseguiu um número aqui nos Estados Unidos. E aí as pessoas me ligavam no WhatsApp ao vivo. Falavam, oi, Paulo Paterno. E a regra era, se fala palavrão qualquer coisa, eu mostro o seu número. Na câmera. Então não vem querer falar palavrão ou besteira. Aí não, Paulo... E um cara me ligou. Falou, Paulo, nada contra o teu programa. Porque virou um programa... Porque a maioria do Brasil é pobre. Então virou um programa de gente pobre... que tinha o sonho de vir para os Estados Unidos e falava um monte de besterol. Assim, falava coisa que ninguém nunca tinha ouvido. Besterol, mas verdade. Então, esse cara me ligou, que você sabe quem que é, que depois eu te falo no off. Falou, Paulo, nada contra o que você está fazendo e para nós. Eu falava, quem que é nós? Não, pra gente, sabe? O pessoal, a gente quer saber mais sobre investimento, aquela coisa toda. Eu falei assim, ó, eu tô com o teu número, deixa eu te ligar quando terminar. Eu liguei pra ele, que foi o Thomas Santos, ele que ligou pra mim, um empresário de muito sucesso no Brasil, uma família de sucesso no Brasil, e o Thomas falou assim pra mim, pô, Paulo, você faz com essa galera mais simples, tudo bem, mas a gente não tem nada pra gente. Eu falei, o que é nada? Que até então, não sei. Não, a gente quer saber como abrir empresa, o que investir, quanto investir, como funcionam os vistos para os empresários, o EB5. Ele fez com você, Thomas, não foi? Sim, assim, sim, foi. O EB5, o E2, o L1, aquela coisa toda para os empresários.
Falei, putz, é isso que vocês querem? É. Falei, legal. E é bom, porque eu sempre gostei de gente inteligente e sempre gostei de aprender. E falei, legal, eu tinha um apartamento que eu vivo de imóveis, e durante isso fui crescendo, fui ganhando dinheiro, fui investindo, eu fui me aperfeiçoando. O menino que morou na rua ficou rico aqui nos Estados Unidos, que é bem legal. E eu investindo em imóveis. Aí eu tinha um apartamento aqui no Millennium, eu falei assim, vou montar um podcast no Millennium, vou sair da minha casa, vou montar nesse apartamento. Minha esposa falou, beleza. E minha esposa queria, ela falou assim, que eu era muito inteligente, eu estava muito amarrado no Reunion. Queria te ver feliz. Ela queria me ver feliz e fazer, e dominando o mundo, da forma que eu gosto. Daí fui e comecei, falei, vou começar a chamar os empresários daqui de Orlando, só que eu não sabia qual era a minha reputação. Se era boa, se era ruim, porque o canal Perguntas falava não, o canal não falava, mas os convidados falavam muita coisa doida. E ficou um canal bem doido mesmo, assim. Doido, assim, de interessante. Imagina um Globo Repórter todo dia, mostrando a vida como ela é, de história. E aí eu comecei a fazer só com empresários. Comecei a meu primeiro empresário, e a minha pegadinha era assim, ó, que nem que você deve fazer. Ó, eu vou dar uma dica para vocês todos que faz podcast. Quando eu terminar, você fala, Paulo, você conhece alguém que você acha legal para entrevistar? E eu fazia isso, pegava os empresários, que eu não conhecia ninguém. Foi quando eu saí, porque todo o canal Perguntas fazia dentro da minha casa, no escritório na minha casa. Quando eu saí para a comunidade brasileira, que ninguém me via, não tinha acesso a mim, eu fui buscar quem eram os empresários que estavam aqui mais tempo, que não tinha nada contra na internet, e convidei o primeiro. Ele aceitou. Falei, putz, daí fiz um bate-papo com ele só direto falando sobre a empresa. E ele me deu o outro, e deu o outro. O canal Pergunta começou a falir. Então, ao invés de subir, começou a descer. Por quê? Porque o público que eu fiz era o público mais simples, que é a maioria do Brasil. E aí, quando eu comecei a falar só de business, por um ano, só falando de negócio, eu fui perdendo. Só que falei, como eu não vivo disso, não importa o que os outros acham, importa que eu. E eu fui ficando mais inteligente. Porque quando você conversa com pessoas inteligentes, você aprende. E eu fui melhorando, fui aprendendo, e o canal foi caindo. Eu falei, gente, eu tô perdendo muito inscrito. Aí falar, agora o Paulo só fala com rico. Paulo ficou rico, só quer saber do rico, não quer saber de nós. Não quer saber da gente. E eu falei, não. Daí eu contratei uma psicóloga para fazer um programa comigo. Falei para ela, doutora Josi. Falei, doutora Josi, ela falou, o que você quer? Eu falo, eu quero que as pessoas que assistem entendam que elas podem crescer e ser prósperas financeiramente também, além das outras áreas da vida. Por isso que eu trago esses empresários, para que eu aprenda, que quem está assistindo aprende. Né? E essa era a minha... Pode falar. E aí, Paulo, você entrou numa coisa que eu queria te ouvir um pouco, claro. Porque você tem toda essa autenticidade e fez um canal super autêntico sempre. Sempre. Né? E eu acho assim que esse mundo do digital, né, ele passou por justamente essa criação da autenticidade para depois uma criação, digamos, muito técnica, em que tem lá todas as técnicas e gatilhos e não sei o quê. Eu não tenho gatilho, não. Essa coisa super técnica e fórmula de lançamento, coisas desse tipo, né? E vejo que a gente já está, digamos, numa outra fase. E aí vieram vários canais e não sei o quê. Né? E hoje está voltando a essa importância da autenticidade, porque as pessoas querem isso. E é exatamente isso que é a minha proposta. Então, a pessoa conhecer o Paulo, independente de qualquer coisa. Eu contei minha vida aqui 100%, né? Sem filtro aqui para vocês. Então, a gente já está quase indo... Né? Eu queria te ouvir em relação a isso, mas... eu falo muito. Mais um pouquinho a gente precisa finalizar. Então. Finalizando. Comecei a fazer... Daí eu entendi que no Brasil é feio ser rico. Eu falava com os fazendeiros, com os empresários multimilionários, que eles entravam em contato comigo, eu fazia videoconferência. A primeira coisa que eu falava, Paulo, a gente não é rico, não. Cara, ser rico é bom, é bonito falar que você é rico. É porque no Brasil eles colocaram o rico com corrupção. E é mentira, não são todos ricos que são corruptos. São a minoria e geralmente são os políticos que são corruptos. Então o pobre precisa parar disso. Se você não quer ficar pobre pro resto da tua vida, você tem que aprender como o rico ficou rico. E fazer o jogo do rico. As leis são feitas do rico para o rico. Não importa se é PT, se é PMDB, se é Trump, ou se é Kamala, ou se é o Biden, ou se é o Obama. As leis são dos ricos para os ricos. As regras, o jogo da vida, quem fez foram os ricos, feito para os ricos. Se você não aprender a fazer esse jogo, você vai ficar pobre para sempre. E começa aqui, mentalmente.
Aí falei, putz, bom, se eles não gostam desses ricos, empresários ricos que eu estou trazendo, porque são ricos, eu vou enfiar na garganta dos meus seguidores de qualquer forma, porque eu quero ver eles prosperarem. Aí o que eu fiz? Peguei os ricos de novo, continuei com os empresários, só que em vez de falar de empresa, eu falei, eu não quero mais saber da tua empresa. No final você termina falando o que você faz. Eu quero saber da tua vida. Só que eu não quero saber da tua vida do Brasil. Eu quero saber, que é a pergunta de todos os vídeos, que eu começo assim. Oi, Ariel, de onde você era do Brasil? O que você fazia? E por que você decidiu vir para os Estados Unidos? Essa é a pergunta-chave que me abre para tudo. E aí eu comecei a falar, então hoje, tanto faz ser rico ou ser pobre, ninguém nunca sabe se é rico ou se é pobre. Porque a pergunta é, de onde você era do Brasil, Ariel? O que você fazia e por que você decidiu vir para os Estados Unidos? Todos os meus vídeos de História de Família começam com essa pergunta. Aí os ricos começaram a contar a história deles. Puta, e a maioria dos ricos eram pobres. Foram pobres quando começou. E o cara começa a contar e as pessoas começam o quê? Se conectar. Porque a gente gosta de dois tipos de pessoas. Eu gosto de gente que pensa como eu ou que pensa como eu gostaria de pensar. Então todas as pessoas que você admira, que eu admiro, que você admira, que ele admira, que vocês admiram, são pessoas que pensam como a gente ou como a gente gostaria de ser. Você admira esse tipo de pessoas. Aí as pessoas começaram a se conectar. Falei, poxa vida, olha o Ariel é um cara de sucesso, mas o cara começou ali, sofrendo, foi pra escola. Tem que falar pra ele, é fácil. Eu falo, claro que é fácil. Você vai pra escola, se gradua, faz pós-graduação, aprende inglês, abre uma empresa, arrisca tudo, fica sem dormir não sei quanto tempo, lá, e a vida é fácil. Ninguém quer fazer isso. Mas as pessoas querem julgar o cara que fez, né? E começou assim, e o canal Perguntas foi indo. Aí consegui gerente do canal Perguntas no YouTube da gerente. Aí você tem os perks, você tem as vantagens. O canal foi crescendo e o canal Perguntas pelo próprio YouTube, quando se fala de imigração, de histórias dos Estados Unidos, é o número 1. É o canal com mais credibilidade, porque é o único canal que tem 10 anos, que eu tenho 1 milhão. Daí as pessoas começaram a vir para cá e chega hoje, amanhã abre um curso de como morar nos Estados Unidos. Agora tá muita desinformação na internet. Na época que eu vim em 98 não tinha informação. Hoje tem muitas informações certas e erradas. Então cabe a você que está nos ouvindo, você está ouvindo o Ariel trazendo as pessoas aqui, você ouve o canal Perguntas e ouve algum outro canal, você que tem que ser inteligente o suficiente para saber o que parece ser legítimo ou não. Só que o brasileiro, eu acho que o ser humano, ele gosta de ouvir certas coisas. Eu também gosto de ouvir que eu sou bonito, mesmo sendo feio. Só que o que acontece? Quando você está vindo para cá e você vai procurar o Dr. Walter Santos, o Dr. Walter Santos vai falar para você, você não se enquadra no EB2NW, aí você vai procurar um assessor, que nem advogado é, só que é bonito, fala bem. Que você fala, claro que você se enquadra. Vamos tentar. E aí você vai falar, Dr. Walter Santos é egoísta, e eu gosto desse. Só que este não vai dar certo o teu EB2NW. Você se ferrou, você perdeu 25 mil, 30 mil dólares. Aí depois, se você vai no canal Pergunta e fala, Paulo, você não acredita, eu fui na empresa X e eles me enganaram. No começo eu achava que eles estavam enganando. Mas depois eu descobri, Ariel, que você quis se enganar. Porque você fez uma consulta com o Walter falou que a possibilidade era 10%. Que se fosse ele, procuraria outro caminho. Que o Walter não fala só não, ele fala outro caminho que você pode se preparar para tentar vir para cá. Só que você quer ouvir o cara que fala assim. E hoje o EB2NW virou um produto de prateleira que tem 1 milhão de assessores que nem advogados estão vendendo. E ele começou com o L1, que foi, eu não sou advogado, viu, gente? Mas eu vivo esse mundo hoje. Então começou com o L1, com a transferência executiva, depois foi o E2, todo mundo no Brasil virou italiano. Depois agora o EB2NW, o EB3 que você paga 20 mil para trabalhar no McDonald's lá na China para ganhar 10 dólares por hora, para se legalizar depois de um ano. Como que você vai pagar para conseguir um emprego? Alguém que tem um problema de saúde sério normalmente vai procurar um médico, né? Exatamente. Mas quem vai fazer um processo tão sério como esse para mudar de país, muitas vezes põe a vida da sua família na mão de uma pessoa que não tem o devido preparo. Qualificação. Paulo, para encerrar, você prometeu para o pessoal contar como que nos Estados Unidos começa com peão e vira patrão. É isso aí, rapidinho. Não importa onde você começar a trabalhar. Primeira coisa, a grama é verde aonde você rega, não é do outro lado da cerca. Então, rega, o que é isso? Foca em você. Quando você for trabalhar para qualquer pessoa,
Mesmo vocês que já vêm para cá com uma graninha e quer abrir um negócio, você precisa trabalhar para entender. A fórmula do Brasil não vai funcionar toda aqui. Os ingredientes são diferentes. Eu falo que eu sentei com um empresário que tem 800 restaurantes no Brasil. Eu já falei naquela pergunta, eu não vou falar aqui o nome. Ele abriu 3 aqui. Eu falei para ele, a tua fórmula não tá parecendo que vai funcionar. Ele perguntou, quantos restaurantes você tem? Eu falei, então beleza. E ele fechou depois de 5 anos, os 3. Entendeu? O problema dele, ele continua com os 800 no Brasil. Então, vamos falar pro peão. Quando você vai chegar aqui trabalhar, você vai falar sim para tudo. O que significa? Você vai chegar, você não vai faltar e você não vai ligar doente. E aí você vai ficar. Você vai falar pro teu patrão, você pode contar comigo. Daí um dia ele vai falar, quem pode ficar um pouco mais tarde? Você vai falar, eu. Quem pode limpar a caminhonete? Você vai falar, eu. Quem pode limpar o cocô do cachorro? Você vai falar, eu. Quem pode falar com a mulher? Você vai falar, eu. Eu. Aí você me fala, você que é patrão, você não gostaria de ter um funcionário que você fala, eu, que você pode contar, que você pode dormir, você sabe que amanhã o Paulo Paternes vai abrir o portão de manhã, que vai chegar às 6 da manhã, que você pode contar que ele não vai te roubar, que é um cara fiel, leal, que sempre fala eu, que você pode falar, Paulo, você pode ir ali no Home Depot comprar um depósito de material de construção, pegar um negócio pra mim? Claro que posso. Você pode ir ali? Posso. Aí todo mundo vai falar que você é um idiota, que você é um tonto, que você é um puxa-saco. Eu aprendi muito cedo que nunca falte no teu trabalho pro teu patrão saber que a sua falta não faz falta. Porque se você faltar no teu trabalho, o trabalho vai sair do mesmo jeito. E a sua falta não vai fazer falta. Então você precisa mostrar que você é uma pessoa de valor, que você é uma pessoa leal, que você é uma pessoa que pode se contar. É uma pessoa que pode contar, que o patrão pode contar. Porque nesse mundo de Nutella, essa nova geração que a gente vive, hoje, se você fizer o que te contrataram, você já se destaca. Porque todo mundo só quer ficar no WhatsApp. Ninguém quer fazer o que foi contratado. Então só de você fazer sério o que te contrataram, você se destaca. De você aprender. E para de ficar querendo olhar quanto... Não pergunta quanto os outros ganham. Não interessa. O interessa é você. O interessa é quanto você ganha e o que você está fazendo. Muitos de vocês vão falar, eu fiz isso e não deu certo. Eu prometo para você, se você fizer isso nos Estados Unidos, não importa o patrão, você vai dar certo. Porque eu dei certo. Todos. E até hoje, se eu tiver que amanhã trabalhar de peãozão de novo, que eu não tenho vergonha, eu vou virar patrão. Entendeu? Por quê? Porque é uma ética minha e de todas as pessoas que eu conheço que deram certo, foi isso. Se voluntariar e nunca falar não. Nunca fazer cara feia. Nunca cruzar os braços. Eu aprendi a descansar na construção colocando o 2x4 aqui e sair andando. É assim que descansava. No final do dia eu quero descansar, eu pegava a vassoura e começava a limpar o lugar de trabalho. Assim que descansa. Então, a diferença dos que dão certo para os que não dão é a paciência. A gente vive num mundo que a gente quer as coisas para ontem. Se eu te mandar uma mensagem, Ariel, e você não me dar em 5 minutos, eu falo, o cara tá me ignorando. E não é assim, né? E principalmente nos negócios, precisa de um tempo de maturação. Aqui a sua reputação, eu faço parte de grupo de patrão. Se você vem para cá e você vai lá trabalhar pro Ariel, e você enrola o Ariel, acha que você é o esperto, ele é o idiota. Você que é o esperto, chegou agora, malandrão. Aí o Ariel vai te mandar embora um dia, falou, ô fulano, não quero. Ele vai colocar você no grupo, uma foto tua, falou, não contrata esse cara. Já era, a gente tá no mundo digital. Entendeu? Então se você fizer uma coisa errada, todo mundo vai ficar sabendo e você nunca mais vai ser contratado. Você, classe média alta e rico que vem pra cá, que vira classe média baixa, não adianta você vir e não querer meter a mão. Se você não fizer algum tipo de preparação, que eles chamam de, a palavra chique que usa, não é preparação. Como fala quando você vai se preparar? A palavra é... Esqueci a palavra. Se você não se preparar, vamos usar essa palavra, não se preparar para vir para cá, saber o que você vai encontrar, que você vai ter que trabalhar, que o teu dinheirinho vai acabar. E muitos de vocês venderam tudo, pegaram dinheiro que vocês nunca pegaram na mão, e vocês chegam aqui já gastando em coisas supérfluas, como carro. Eu aprendi que tudo que não te coloca dinheiro no bolso, ó, a última dica para acabar, tudo, a tua casa, eles vendem aqui, o corretor de imóveis aqui nos Estados Unidos, olha, no Brasil também, ele fala, a sua casa é o seu maior investimento. Mentira! A sua casa não é o seu maior investimento. Investimento coloca dinheiro no teu bolso. O teu carro só é um investimento se você é um homem de negócio, você precisa de um carrão, é investimento. Caso contrário, o teu carro é só despesa. A tua casa, a casa que eu moro, eu moro numa casa bem grande, bem bonita. É a única casa que eu tenho que não pago. E nunca vou pagar. Se eu pagar minha casa, cash, eu vou continuar pagando imposto, água.
Então, o dinheiro da minha casa eu invisto em outras coisas que me colocam dinheiro no bolso. Investimento coloca dinheiro no teu bolso. Então, tudo que você for fazer, você pensa, isso vai agregar valor para minha empresa? Comprar uma ferramenta, coloca dinheiro no teu bolso. Comprar uma caminhonete, se você coloca dinheiro no teu bolso. Pensa dessa forma, quando você for investir, pensa, isso que eu for comprar vai agregar valor para o meu negócio? O menino que está gravando a gente, ele precisa de uma câmera boa. Isso agrega valor no negócio dele. Agora, não adianta se ele tem um carrão ou não, não é problema meu. Não vai fazer diferença nenhuma. Se o videomaker tem um carro bonito ou um carro feio. Mas se ele tem uma câmera boa ou uma câmera ruim, vai fazer diferença quando ele for vender o trabalho dele. Então pensa nisso. Aqui a gente não quer saber de ostentação. Ostentação é no meio dos brasileirinhos, cabeça de rolha. Quem é, não precisa mostrar, nem gosta de mostrar. Geralmente quem está mostrando é quem não é. E a gente sabe, pela conversa, pelo olhar, pelo vestimento, quem é e quem não é. Isso sai fora dessa galera que está te dando oportunidade. Não veio de Deus. Prometo pra você. Se alguém te dá uma... Se você acabou de chegar e o cara vem com uma puta de uma oportunidade pra você, lá da igreja. Não, é da igreja. Pior ainda. Quando ninguém me chamou de irmão, eu já me fico esperto. E eu sou uma pessoa de igreja. Então não vem me chamando de irmão que você nem me conhece ainda. Pega leve comigo. Não vem me oferecer um negócio. E qualquer um que oferecer um negócio pra você quando você chegar nos Estados Unidos, manda falar comigo. Eu tenho dinheiro, tenho conexão, conheço gente. Adoro o negócio. Se for bom pra você, vai ser bom pra mim também. Usa o Paulo Paternes como régua pra medir. Legal. Paulo, muito obrigado. Desculpa, gente, que eu falo muito. Desculpa, Ariel. Desculpa. Imagina, obrigado. Muitos ensinamentos de vida. Gente, se você gostou desse episódio, por favor, compartilha com quem possa assistir e gostar. E até o próximo episódio. Muito obrigado. Paulo, tchau. mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Tchau, gente. Até logo.